Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro começando mais um vídeo no canal, sejam todos bem-vindos a esse conteúdo. Pessoal, eu tô trazendo alguns vídeos de curiosidades aqui pro canal, entendeu? E espero que vocês gostem do conteúdo de hoje, vai ser basicamente voltado a isso também. É o seguinte, hoje eu vou falar pra vocês de um lugar muito misterioso. A natureza esconde mistério, né galera? Isso não tem dúvida. É um lugar muito bonito, só que muito misterioso e além de tudo, perigoso demais. Beleza? Vou deixar vocês com o vídeo e espero que vocês gostem. Você aí conhece o lugar mais profundo da Terra? Ou teria coragem de conhecer? O oceano é o lugar que é menos explorado na Terra e é lá que está o lugar mais profundo do mundo. O que tem lá? Lá tem luz, tem oxigênio? Que criatura vive lá? É sobre isso que irei falar aqui no vídeo de hoje, a Fossa das Marianas, também conhecido como o lugar mais profundo da Terra. A Fossa das Marianas se localiza no Oceano Pacífico e esse lugar tem mais de 11 mil metros de profundidade. Essa fossa fica perto das Ilhas Marianas, entre a Austrália e as Filipinas, e por isso ela recebe esse nome. Esse lugar é tão profundo que lá caberia o Monte Everest inteiro e ainda sobraria alguns quilômetros de espaço. Por ser um lugar que quase não foi explorado, despertou curiosidades de alguns pesquisadores, que resolveram fazer algumas expedições para esse lugar, para descobrir o que existe lá no abismo. Primeira expedição. O pesquisador suíço Jacques Piccard foi o primeiro a se aventurar no desfiladeiro. Em 1960, pelo submarino Trieste, Jacques e seu parceiro chegou a uma profundidade de 10.900 metros, quase no final da fossa. Mas eles ficaram lá por apenas 20 minutos, e esse tempo foi mais que suficiente para descobrir que existe vidas lá no abismo. Segundo Jacques, a atmosfera de lá é muito densa, 1000 vezes mais forte do que o resto do oceano. E nadar por lá não é uma tarefa fácil. Lá, além da grande pressão, a cada centímetro quadrado existe uma força de mais ou menos 3 toneladas. Então precisaria de uma máquina muito mais potente para ficar lá embaixo há mais tempo. Além de existir vida lá embaixo e a grande pressão, Jacques também anotou em seu caderno uma outra coisa, dessa vez um momento meio desesperador. Nos registros de Jacques, ele disse que lá embaixo ele viu um objeto em forma de disco, que teria seguido o submarino deles. O objeto está manobrando e claramente olhando para nós. Essa foi uma frase escrita no caderno de bordo de Jacques. Muitos não conseguiam explicar o que Jacques estava querendo dizer com aquilo. Essa foi a primeira exploração que se tem um conhecimento da Fossa das Marianas. E depois dessa primeira expedição e dessas histórias que aconteceu, que outros pesquisadores resolveram se aventurar por lá. A segunda expedição. Em 1985, a embarcação americana Glomar Challenge enviou uma espécie de dispositivo para explorar as Fossas das Marianas. E esse dispositivo foi feito para capturar informações. E quando estava lá no fundo, ele começou a captar alguns sons estranhos. E de repente os cabos de aço que sustentavam essa sonda do nada começaram a puxar, como se alguma coisa estivesse prendendo ela lá embaixo. Foi aí que a equipe começou a puxar os cabos de volta, mas não foi uma tarefa fácil. Só depois de 3 horas de tentativas, eles conseguiram tirar a sonda do fundo do oceano. A sonda estava toda detonada, parecia que um monstro marinho tinha mordido ela. Como a sonda ficou toda destruída, a equipe teria que dar um parecer. Segundo a tripulação, a sonda ficou presa em uma rocha lá embaixo. Quando eles tiraram a sonda da água, eles notaram que a sonda estava toda destruída. Mas a tripulação sabia que naquele abismo poderia ter algum animal desconhecido. Mas o local da expedição onde essa sonda foi jogada era praticamente deserto. A tripulação afirmou que não havia nenhuma rocha lá embaixo, nada que fizesse a sonda ficar presa por lá. E segundo registros e mapas que mostravam o fundo da Fossa das Marianas, seria possível ver que grande parte dela é formada por montanhas subaquáticas. E mesmo se a sonda tivesse presa em alguma rocha, ela teria dado um sinal, até porque ela foi feita para detectar tudo lá embaixo. Depois dessa sonda ter voltado destruída desse jeito, cientistas foram em busca de tentar explicar o que teria acontecido. Segundo os cientistas, essa sonda não teria sido destruída por um animal desconhecido, e sim por um animal pré-histórico, o gigantesco tubarão Megalodon. E esse gigantesco tubarão pré-histórico tinha em torno de 50 toneladas e media aproximadamente 22 metros. Pelo que se sabe desse animal, ele teria desaparecido há muitos anos, equivalente a 1,5 milhão de anos atrás. Mas aparentemente ainda existe um vivo na Terra, e essa ideia não surgiu do nada. Foi encontrado no fundo das fossas um dente gigante maior que a nossa mão. E os estudos confirmaram, aquele dente realmente pertenceu ao Megalodon. Terceira expedição.
Em 2012, o cineasta James Cameron, diretor do filme Titanic e Avatar, explorou sozinho o lugar mais profundo do mundo. Ele lançou um documentário chamado Deep Sea Challenge, que era a realização de um sonho de criança dele, mergulhar naquele abismo lá na Fossa das Marianas. James Cameron ficou lá embaixo pilotando o submarino por 70 minutos, um submarino que foi projetado pelo próprio James Cameron. No documentário, ele disse justamente como é entrar na escuridão. Lá na Fossa das Marianas, a escuridão é muito intensa, tanto é que existe peixes lá que possuem luz própria para poder conseguir enxergar. E lá embaixo, além de escuro, é muito frio, pois a temperatura da água está muito acima do congelamento. Mas mesmo com essas condições, foi descoberto que existe vida lá, criaturas pré-históricas e grotescas. E justamente pela escuridão, a baixa temperatura e a grande pressão, que lá na Fossa das Marianas surgem criaturas desconhecidas, as criaturas abissais. Criaturas abissais. Por muito tempo se dizia que lá no lugar mais fundo do mundo não existia vida, devido à temperatura e à grande pressão. Mas mesmo com essas condições extremas, foi descoberto que existe vidas lá. Além de todos os tipos de bactérias, invertebrados e molúsculos vivem naquela profundeza. E é por lá que se encontra aquele peixe do filme Procurando Nemo, que carrega aquela luz na frente. Lá também tem o peixe ogro, Stargazer, tem o Orafish, que parece o peixe lâmina. E também lá nas profundezas tem um caranguejo gigante, conhecido como caranguejo-aranha. Lá tem o peixe dragão, carambolas do mar, enguias que brilham, quimera. Essas são as criaturas que existem lá na Fossa das Marianas, as criaturas abissais. A Fossa das Marianas, galera, por ser um lugar que quase não é explorado, com certeza existem mais criaturas do que eu citei aqui no vídeo. E lá, além de tudo, é um lugar muito misterioso. É, galera, que lugar sinistro, hein? Você aí teria coragem de visitar a Fossa das Marianas? E dar de cara com alguma criatura dessas que eu citei aqui no vídeo? Comenta aí embaixo. E se você gostou desse vídeo, se gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like no vídeo, é muito importante, tranquilo? E eu vou indo nessa, muito obrigado a todo mundo, até a próxima. Valeu, é nóis e fui!